Salve pessoal, um grande abraço a todo mundo que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje tem Galo no Campeonato Brasileiro, logo mais em Brasília tem Juventude e Atlético. O mando do jogo é da equipe de Caxias do Sul, mas Juventude optou por vender esse mando para Brasília. Aqui estamos na capital federal para o jogo de mais tarde para conversar comigo sobre o Juventude. Está aqui com a gente o Bruno Muck, que é setorista, especialista no Ju. E antes da gente começar o papo com o Bruno, os recados de sempre aqui no canal. Se você está assistindo e ainda não é inscrito, me dá essa moral, inscreva-se aqui embaixo. Os agradecimentos de sempre também aos nossos patrocinadores, KTO, onde a diversão acontece. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR, está aparecendo aí na sua tela, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa, beleza? Se ainda não tá na KTO, hoje é uma boa oportunidade para começar no jogo do Galo de mais tarde. E também o recado da Confiax, seguro é coisa séria, pessoal, seguro para o seu carro, para a sua moto. A Confiax trabalha só com seguradoras, então é seguro de verdade e eles têm o melhor preço garantido porque trabalham com a margem mínima de mercado. O QR Code está na sua tela, faça o seu orçamento e vem ser cliente da Confiax, como eu sou também. Bruno, muito obrigado por topar esse papo comigo, para a gente ter uma ideia melhor da temporada do Juventude, como chega, né, o adversário do Galo para o jogo de hoje à noite. Antes da gente começar a falar do jogo especificamente, queria te ouvir sobre um panorama assim, da temporada do Juventude, porque é um time que a gente observou com atenção depois da ótima Série B que fez no ano passado com o Carpini, mas houve a ruptura do trabalho, né? O Carpini sai para assumir o São Paulo, e aí vem o Roger Machado, treinador, inclusive, que já trabalhou aqui no Atlético. Havia ali uma desconfiança, o Nenê como referência técnica desse time, mas vem fazendo uma temporada interessante, Juventude, né? Foi vice-campeão ali do Gauchão, acabou de eliminar o Inter na Copa do Brasil, não está na zona no Brasileiro. Qual que é a sua avaliação até aqui da temporada do Ju? E muito obrigado por topar bater esse papo comigo. Salve, Frossar. Primeiro, um prazer estar aqui batendo um papo contigo, conversando e falando um pouco sobre o Juventude. Aqui em Brasília, né? Tu estás aqui também, tem jogo logo mais. E um jogo que o Juventude vendeu o mando para cá por conta da logística que está complicada no Rio Grande do Sul devido às enchentes. É difícil também chegar em Caxias do Sul, principalmente pelo fato do aeroporto ter muita neblina, nevoeiro, então essa época do ano é bem complicado, e pelo gramado também do CT do Juventude que está passando por melhorias, e esse jogo aqui em Brasília, ele vale R$800 mil para o Juventude, foi o valor que o Juventude comprou, aliás, vendeu esse jogo para que aconteça no Mané Garrincha. É o Juventude que teve um acerto na busca pelo Roger Machado, não é fácil substituir um profissional como o Carpini ele conseguiu tirar a equipe, algo que outro técnico dificilmente conseguirá, pegar um time da vice-lanterna e levar para o vice-campeonato da Série B do Brasileiro, teve boas atuações, mas talvez nesse momento da temporada a gente possa fazer um paralelo com o que disputou o Juventude ano passado, lógico, diferentes adversários, exigência diferente, mas o Juventude desempenha melhor nessa temporada de 2024. Um Juventude que foi vice-campeão gaúcho, retomou o protagonismo no Rio Grande do Sul, que era algo que a direção vinha buscando, o Juventude chegou a brigar pelo rebaixamento no Gauchão algumas temporadas atrás, ficou fora de classificatória, mas chegou na final contra o Grêmio, eliminou o Inter no Campeonato Gaúcho, contra o Grêmio fez uma boa primeira partida, saiu vencendo no jogo na Arena e acabou tendo um pênalti que foi sonegado para o Juventude, depois o Grêmio, com a qualidade que tem, conseguiu vencer a partida pelo placar de 3-1, e a chegada no Campeonato Brasileiro, longe da zona de rebaixamento, fazendo uma campanha segura, alcançou um objetivo que não estava previsto, que era chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. O Juventude tinha a projeção de pelo menos chegar até a terceira fase, já superou isso ao eliminar o Internacional no último fim de semana. Então o Juventude que chega motivado, em ascensão e até sonhando com voos maiores na temporada. Voos maiores, eu digo, lógico, o principal objetivo é permanecer na elite do futebol brasileiro, mas quem sabe, já é sonhado pelo Juventude uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. Perfeito, legal demais, Bruno, a sua explicação. Eu queria te ouvir um pouquinho ainda, antes de falar do time, especificamente do Roger também, porque a gente sabe que nesse momento há um rumor ali de um possível interesse do Internacional, eu queria te ouvir sobre isso. Mas antes, uma pergunta sobre a situação das enchentes que você mencionou. A gente viu, obviamente, o Brasil inteiro viu, e com muita solidariedade a gente acompanhou, né, essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas muito se falou da situação de Grêmio e de Inter, porque estão na capital, né, estão em Porto Alegre. Como que o Juventude foi afetado em Caxias por essas enchentes? Em Caxias também houve
enchentes no nível que a gente teve em Porto Alegre, ou foi um pouco mais tranquilo? O Jacone chegou a ser afetado, ou por lá a situação foi mais tranquila? E realmente, como você falou, tem mais a ver com o aeroporto, com uma logística mais complicada, a vinda do jogo aqui para Brasília. O Alfredo Jacone ele não foi tão prejudicado assim, Guilherme. A situação que mais prejudicou foi camarote, que acabou entrando água, mas Caxias do Sul é serra, então a água ela não fica em cima, ela desce, acaba indo para Porto Alegre, que é uma região mais próxima e mais baixa, mais próxima ao Rio Guaíba e mais próxima e mais baixa. Então a água que escoa de Caxias do Sul, ela vai para Porto Alegre, e, enfim, aí sim, ali foi uma região mais afetada. O problema de Caxias do Sul foi deslizamento. Teve mortes por deslizamento, 7 mortes, tem uma desaparecida até hoje em Caxias do Sul que foi junto com as águas. Infelizmente ainda não tem informações sobre essa pessoa, mas foi prejudicado em termos de deslizamento. O Juventude foi prejudicado no CT. O gramado do CT sim sofreu bastante, por isso o Juventude trouxe o mando aqui para Brasília para pegar esse dinheiro e investir no CT. O Juventude está modernizando o CT também, então esse valor que está entrando da Copa do Brasil e dos mandos de campo aqui para Brasília vai ajudar o Juventude nesse momento. Caxias do Sul, lógico, perdemos vidas, mas dos males foi o menor assim, não teve tanta questão infraestrutura. O aeroporto de Caxias ele é pequeno para uma cidade de quase 600 mil habitantes, então sofre com isso. Não tinha equipamento para neblina, para nevoeiro, está sendo comprado agora, então por isso também é uma dificuldade. Juventude, para a gente ter uma ideia, fretou 2 voos esse ano para Bragança Paulista e para o Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras, e nesses 2 voos não conseguiu pousar em Caxias, devido à condição climática. Teve que ir até Florianópolis, e de Florianópolis para Caxias são mais 8 horas de viagem. E aí o voo fretado acaba não tendo tanta eficácia assim para o Juventude. Então, esse momento o Juventude aproveitou por trazer a logística para cá, trouxe praticamente todo o departamento do clube, uma delegação grandiosa está aqui em Brasília para o jogo desta noite e também para o jogo de domingo contra o São Paulo. Perfeito, mais que explicado. Queria te perguntar agora sobre o Roger, mais especificamente, assim, você falou que o trabalho dele, ou pelo menos do ponto de vista de desempenho, esse Juventude 2024 joga mais bola que o Juventude do Carpini do ano passado. Por quê? Eu queria que você falasse um pouco das características desse time do Roger, o que chama atenção nesse time e como que está essa história do possível interesse do Internacional no treinador, que a gente sabe tem uma trajetória ali, uma história no Grêmio, mas como que seria esse interesse no Inter, se é que procede, né? Procede esse interesse do Inter, começando pela segunda, procede. O Inter era um adversário, tem muita questão da ética, né? Era um adversário direto do Juventude, demitiu o Eduardo Cudê, que vocês conhecem muito bem, na última quarta-feira, após derrota para o Juventude no Beira-Rio, e naquele momento já surgiu o nome do Roger Machado, só que não houve contato nenhum. Houve uma conversa do Inter no domingo, ontem, uma conversa de direção com o Roger entendeu, a direção do Inter apresentou, o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, e o ex-jogador, que atualmente é coordenador técnico, Magrão, eles gostam bastante do nome do Roger Machado, só que não é unanimidade no conselho de gestão do Inter. Fica uma indefinição, fica um clima chato, porque o Juventude tem contrato com o Roger até o fim do ano, uma multa de R$1 milhão, para tirar o Roger do Juventude tem que pagar essa multa, e tinha uma relação próxima entre as equipes. O Juventude até chegou a emprestar o estádio para o Internacional, que disputava a Copa Sul-Americana e estava sem atuar no campeonato no Beira-Rio. Então voltou a atuar no estádio Alfredo Jacone, e tinha essa relação que acabou dando uma balançada depois dessa situação e dessa indefinição. O momento aponta para uma permanência do Roger, pelo menos para esse jogo contra o Atlético. Aí na quarta-feira talvez o Inter já tenha uma decisão formada, né, uma situação mais próxima da realidade, algo mais concreto. Para o Juventude não chegou nenhuma proposta oficial, para o Roger não houve proposta, mas houve conversa sim. O Inter até tem um português agora que está no radar do Inter, o ex-técnico do Porto, e o Juventude apenas observa a situação, não tem o que fazer, não. O Juventude nesse momento ele tem contrato com o Roger, se tu afastar o Roger do comando técnico para o jogo desta noite, por exemplo, vai contra as leis trabalhistas. E aí seria também complicado para o Juventude. Então é uma indefinição que acabou tumultuando um pouco o ambiente dos torcedores, mas o grupo está fechado, blindado, o Juventude tem conseguido desempenhar mais, e eu entendo que muito se deve ao trabalho do Roger, que o Roger é um técnico que ele consegue mastigar bastante informações para os atletas, e acho que o Juventude desse ano
Ele é um time bem coletivo e que deu liga, encaixou, por enquanto, com o Roger Machado. Perfeito. Você falou coletivo, deu liga, a gente lembra do trabalho do Roger aqui em BH, mas eu queria te ouvir um pouco mais, assim, das características desse time. Assim, é um time que, especificamente para esse jogo, assim, como que você imagina a postura do Juventude? É claro, o Juventude é o dono do mando, mas não é no Jacone, não é no estádio onde a equipe está acostumada a jogar. O Atlético é um time que vem numa recuperação de desempenho e já chega com os reforços, né? O Alonso e o Bernard vieram para Brasília. Você imagina um Juventude que vai para cima do Atlético, um Juventude que vai se resguardar um pouco mais? Taticamente, como que esse time do Roger se posta em campo contra adversários, em tese, mais fortes, pelo menos no papel, né, com mais nomes enfim, mais conhecimento no futebol, como é o caso do Galo? Essa é a principal desconfiança do torcedor, como vai se portar o Juventude longe do Alfredo Jaconi. Em casa, o Juventude conseguiu, inclusive, superar o Flamengo. Recentemente, teve boa atuação contra o Grêmio, goleou o Grêmio pelo placar de 3-0. Não perdeu ainda no Alfredo Jaconi. Resta saber como vai ser aqui no Mané Garrincha, que o Juventude não está acostumado a jogar, vai ter mais atleticanos do que jaconeiros. Então, é um ponto a ser observado. Eu imagino que vai ser um Juventude como foi no Beira-Rio contra o Inter, uma equipe que vai tentar jogar no erro do Atlético, mas não é aquele time que vai se defender em apenas 2/3 do campo. Acho que é um Juventude que vai ameaçar por vezes, apertar a marcação no setor defensivo do Galo. O Milito tem essa característica, né? Um técnico que gosta de construir desde trás, assim como é o Roger também. Acho que o Juventude vai tentar construir desde o setor defensivo e vai marcar também a construção de jogo com os zagueiros do Galo, com a participação dos jogadores defensivos do Atlético. Acho que o Juventude vai ter essa postura, acho que a posse de bola vai ficar com o Galo, mas o Juventude acredita que vai ser perigoso. Perfeito, excelente. Veio todo mundo para Brasília? Tem algum desfalque? Como que está o departamento médico? Está zerado, não está? Como é que é o provável Juventude para o jogo de hoje à noite também? O departamento médico tem problemas. A dupla de zaga titular, o Danilo Boza e o Zé Marques, eles estão fora. Algumas rodadas, já 3 jogos eles estão fora. Eles sentiram contra o Grêmio no fim de semana passado, não esse agora, o outro. O Boza, durante a partida, uma lesão na coxa, grau 3. Até o fim de julho ele está fora. O Zé Marcos, uma lesão na panturrilha, está fora também. Deve voltar apenas na próxima semana, talvez contra o Cruzeiro. Então, são baixas que tem a equipe do Juventude. Os reforços que vieram para cá, David da Hora e Rony Carrilho, equatoriano, então os jogadores que ficam à disposição do técnico Roger Machado pela primeira vez. Mas o provável time do Juventude tem Gabriel, João Lucas, Rodrigo San, Lucas Freitas ou Abner, essa é a dúvida, já que o Lucas Freitas está recuperado de uma gastroenterite, Alan Ruschel, Kaique, Jadson e Jean Carlos, Lucas Barbosa, Eric Farias e Gilberto, provável time do técnico Roger Machado. O Nenê não está jogando por opção do Roger, ele é reserva nesse time, por que ele não está aí no provável time? Porque o Jean Carlos ele tem tido boas atuações e nesse momento o Nenê ele virou uma alternativa no banco. Ele foi titular contra o Flamengo, deu passe para gol e depois acabou não jogando. São 4 jogos seguidos que o Nenê não entra no Juventude. Então é um jogador que ele é bom de grupo, ele ficou uma alternativa para o decorrer do jogo, mas nesse momento o titular da posição é o Jean Carlos. Até pela idade avançada também, 42, dificilmente ele conseguiria jogar os 90 todos os jogos, né? Mas eu imagino que seja um cara importante sim ali, até nos bastidores mesmo, pela experiência que tem. Eu queria te ouvir especificamente sobre 2 jogadores do elenco do Juventude que a gente conhece bem em Minas Gerais. Um deles é o Guilherme Castilho, né? Que é cria nossa do Atlético, a gente sabe que tá aí no Ju e tem alguma moral lá em Caxias. E o Gilberto, cara, que é um atacante que a gente observou muito, muito de perto assim, a passagem dele pelo Cruzeiro. E foi uma passagem curiosa, porque ele não conseguiu jogar, teve uma saída conturbada, chegou a ser afastado. E é um atacante para lá de experiente, sabe fazer gol, já provou isso com várias camisas. Hoje é titular absoluto do Juventude, está fazendo gols. Queria te ouvir sobre esses dois, o Gilberto e o Castilho também. Começando pelo Castilho. O Castilho ele não foi tão bem assim no Ceará, foi a maior contratação na época do futebol nordestino. E ele é um atleta que se apresentou no Juventude, mas ele está passando por um processo físico. O Juventude entendeu que no Atlético, aliás, no Ceará, esse processo físico está um pouco defasado. Já o Gilberto, ele tem tido boas atuações. Chegou a perder posição para o Gabriel Talhari, tem uma característica distinta do Gilberto. Ele não é um centroavante, mas é um jogador mais móvel. Então, mas o Gilberto retomou, voltou a fazer gols, já fez 2 gols em 3 jogos, nos últimos 3 jogos,
Então, é um atleta importante nesse elenco do Roger Machado. É um atleta que o Roger Machado pediu a contratação. Então, é um jogador que vem com muito cartaz, muito know-how. E é um atleta muito inteligente nesse elenco e bom de grupo também. Ele tem puxado os mais jovens, então é um atleta de suma importância. E quando tem atuado, tem tido boas participações. Perdeu o pênalti recentemente, mas é um atleta que tem tido boas participações com a camisa do Juventude. Excelente. Penúltima pergunta, Bruno. Eu queria te ouvir em relação ao Atlético. Uma pergunta que eu sempre faço, na verdade, nesse quadro, porque eu gosto de ouvir percepções, sim, das pessoas de vários cantos do Brasil sobre esse time do Galo, para ouvir mesmo pessoas fora da nossa bolha Belo Horizontina, mineira. Como você tem observado o Galo nessa temporada, o trabalho do Milito, você já falou alguma coisinha também de características de jogo, mas o que chegou até você ou o que você viu do Atlético nessa temporada? Bom, primeiro me agrada o estilo de jogo do Milito. Eu acompanhei o último jogo do Atlético contra o São Paulo. Teve até polêmica, né? O São Paulo questionando a arbitragem, mas eu acompanhei. Eu acho que o Atlético tem muita qualidade, né? Um dos protagonistas desse campeonato brasileiro, sem sombra de dúvidas. Gosto do trabalho do Milito. Acho que é um time corajoso, um time que gosta de ter a posse de bola. E me agrada ver o Atlético Mineiro assim. É uma das camisas fortes desse campeonato brasileiro. Acho que é um time que vai incomodar bastante. A percepção que eu tenho que o Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, eles estarão sempre no topo brigando pelas principais competições, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então é um adversário assim que, de longe acompanhando, eu digo, a imprensa de Caxias do Sul, nós temos muito respeito porque é um adversário que tem muita qualidade e, poxa, naquela temporada onde o Juventude permaneceu na Série A em 2021, o Juventude trouxe 2 jogadores que estavam arquivados aí no Atlético, o Vitor Mendes, que depois teve aquela situação bem complicada de aposta, afastado do futebol, e o Guilherme Castilho, eles não estavam sendo utilizados no Atlético, eles foram protagonistas da campanha de permanência do Juventude. Então acho que é um time que tem muito potencial. Isso aí é um exemplo disso. Excelente, bem lembrado. Não lembrava da boa passagem do Vitor Mendes realmente com a camisa do Juventude, foi muito bem lá em Caxias. Meu velho, para a gente fechar, quer arriscar um placar? Quer fazer um palpite aí para o jogo e para a gente já fechar a sua participação também? Também vou dar o meu palpite, se você der, para ficar equilibrado aqui. Se você ficar em cima do muro, eu fico também. Não, vou te falar, não, vou palpitar e vou dizer aqui, ó, empate para o Juventude é vitória. Então acho que 1-1, acho que dá para o Atlético está no momento de recuperação, mas dá para o Juventude pontuar também. Acho que tá tranquilo esse empate. Beleza, tá palpitado aí. Eu vou arriscar um 3-1 pro Galo. Eu tô bem confiante para esse jogo. O Atlético fez um baita jogo contra o São Paulo. Não foi, na verdade, um jogo espetacular tecnicamente, vai ser um jogo importante de recuperação e precisa emplacar uma sequência. O Bernard vai para o jogo, o Alonso também. Acho, inclusive, que o Alonso será titular, porque o Batalha tá suspenso. Então vai ser um jogo curioso hoje à noite lá no Mané Garrincha. Bruno, muito obrigado. Se você quiser aí suas considerações finais e falar também para a minha audiência onde te encontrar aí nas redes sociais. Obrigado mesmo pelo seu tempo, deu para a gente ter uma boa ideia de como chega o Juventude para esse jogo. Tamo junto, Guilherme. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando um pouco sobre o Juventude, conversando também com teus inscritos. Nas redes sociais estamos aí, é só pesquisar Bruno Mucchi, que vai encontrar, e acompanhando o Juventude. Tem bastante torcedor do Galo que me segue também, então é bacana essa interação aí. Um grande abraço e sorte ao Galo na sequência de 2024. Perfeito, amigo. Muito obrigado. Vou deixar também os contatos do Bruno e os caminhos para você encontrar o trabalho dele na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Esperamos um bom jogo logo mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.